Olá pessoal, sou eu, a professora Jéssica. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre herança e polimorfismo. Lembrando que esse é um material didático do curso Engenharia da Computação do IFMG Campus Bambuí. Os tópicos abordados serão herança, mecanismos de reutilização, composição, herança e a hierarquia da herança, polimorfismo e os exercícios. Consideramos formalmente como herança algo que a gente herde dos nossos antepassados, seja genética, por exemplo, como dinheiro, como alguns bens que a gente consegue herdar. Então, esse termo herança, sendo considerado nos paradigmas de orientação a objeto, é o que permite que uma classe herde um trecho de código, né, algumas características, alguns atributos e métodos de uma classe que já existia. Assim a gente tem uma relação de um pai com filho, né, uma classe que está disponibilizando coisas para ser herdada por uma classe filho que está herdando essas características. É um dos principais pilares da linguagem orientada a objeto, né, pois permite essa reutilização do código, não sendo necessário que a gente reescreva alguns trechos que seriam os mesmos para classes diferentes. Algumas das vantagens de reutilização de código é diminuir tanto o tempo quanto o custo, que seria para desenvolver novamente um código que tem funções muito similares, né? Além disso, facilita a manutenção, porque se a gente está considerando que existe uma classe que herda características de uma classe pai, digamos assim, se a gente alterar apenas as características da classe pai, as outras que herdam, automaticamente já também terão alterado essas características. E minimiza a possibilidade de erros, justamente por não ter uma duplicação, né, de código por aí sendo centralizado em um único arquivo, onde alterando já altera para todos eles. Os mecanismos de reutilização, como eu já citei, as vantagens, né? Mas existem dois mecanismos básicos para a reutilização de classes. Um deles é a composição ou delegação e o outro é a herança. Com composição, a gente utiliza a instância de uma classe como campo para outra classe. Então, a gente instancia, né, cria ali um objeto de uma classe já existente e a gente utiliza isso como um campo para ser utilizado em outra classe, que é basicamente o que a gente tem visto, né? E herança já é diferente, a gente cria uma classe nova com uma extensão direta de uma classe base já existente, né, que a gente já criou. A gente já estava um pouco habituado a ter essa visualização aqui de como as classes funcionam, né? Então aqui a gente já de cara percebe que a gente tem duas classes, não muito detalhadas aqui nesse diagrama de classes, que é a classe pedido e a classe item. E aqui, se tratando da composição, né, a gente reutiliza um método de outra classe, incluindo instância da classe base como um dos atributos da nova classe. Então aqui, se a gente visualizar, né, a gente tem o código do tipo inteiro, dado do tipo string e um item que é do tipo da classe item, né? Então a gente já cria uma relação entre essas duas classes, que a relação tem um. Por isso aqui a gente tem essa seta representando essa relação, onde o pedido tem um item, ou seja, tem um objeto da classe item, acontece essa instanciação. Para que os métodos da classe base sejam executados, escrevemos métodos na classe nova que chamam os da classe base, delegando dessa forma a execução dos métodos. Agora a gente tem as duas visualizações, né? Uma representação em um código Java e uma representação considerando o diagrama de classes. Então aqui, a classe pedido, né? A gente tem esses três atributos sendo criados, todos privados, aqui do tipo inteiro código, aqui data do tipo data, dessa forma aqui a gente pode até considerar que esse aqui também é uma classe, né? E aqui o item é do tipo itens, então a gente tem uma classe que tem esse nome itens. E aqui a gente tem o pedido, né, um construtor do pedido, onde a gente recebe tanto o código, o dia, o mês, o ano, e o item e o valor. E aqui a gente, ao preencher, a gente está instanciando essas duas classes, né? Então aqui a gente está diz.data, a gente está referenciando esse objeto data aqui de fora, e a gente está instanciando aqui dentro, né? Então colocando um novo objeto dessa classe, new data. Então
dessa classe data. Então, e chamando já aqui um construtor, né? Então, a gente já tá chamando o construtor da classe data, colocando o dia, o mês e o ano. E aqui embaixo, da mesma forma, um construtor sendo chamado da classe item para instanciar esse item que faz parte dessa classe que é o pedido. Então, nesse caso, o que a gente está vendo é uma composição. A classe pedido reutiliza as classes data e item por meio da composição ou delegação. A composição é útil quando a classe que reutiliza instâncias de outras é composta pelas outras classes. Não é uma escolha mais comum quando se trata da criação de classes que são especializações de um dado conceito. Então agora a gente vai ver esse outro modelo, né, que seria quando a gente fala sobre a gente tem uma classe que trata a generalização e agora a gente vai especializar, né, então a gente vai começar a especificar alguns ramos que fazem parte dessa mesma classe, que não é o caso para ser usado na composição. Mas com o conhecimento que a gente tem aqui, até aqui a gente já consegue compreender a composição. Então, a herança se trata disso, né? A gente vai criar uma nova classe a partir de uma classe existente e a gente vai herdar, ou seja, estender alguns atributos e métodos dessa classe já existente para serem herdados da nova classe que a gente vai criar. Então, a gente também tem a possibilidade, né, com a herança, de aprimorar os novos comportamentos. Então, apesar de herdados, a gente tem a capacidade de ter uma alteração sobre o que a gente herdou e aprimorar o que foi herdado. Então, adota um relacionamento hierárquico entre as classes. Então, a gente tem a classe pai, né, ou classe base, ou superclasse, que é a classe que foi herdada. E a gente tem a classe filha ou subclasse, que é a classe que herda da classe pai. A superclasse representa um conjunto maior de objetos do que as classes, então seria a generalização, né? A gente tem dentro dela inúmeros ramos que podem ser especificados com as classes filhas. Então, a superclasse direta é herdada explicitamente um nível acima da hierarquia. E a superclasse indireta é herdado de 2 ou mais níveis acima. Porque quando a gente vai pensar na hierarquia, né, talvez ali tenha uma classe avô, digamos assim, né? Então a gente tem uma classe intermediária que já herdou atributos e que também tem filhos que vão herdar dessa mesma classe. Então a gente vai pensar também essa hierarquia aqui. Nessa visualização, a gente tem a classe pessoa e a gente vai visualizar a criação de duas novas classes específicas, que são a classe pessoa física e pessoa jurídica. Elas têm aqui atributos diferentes, porque pessoa física tem um atributo de CPF, pessoa jurídica CNPJ. Mas aqui elas herdam né, atributos que são comuns às duas. Então, elas têm nome, endereço e outros atributos, né, e métodos que podem ser comuns às duas, apesar que há coisas, tantos atributos e métodos que são específicos para cada um delas. Então, aqui, a pessoa é uma classe pai, ou seja, a classe base ou superclasse. A pessoa física e a pessoa jurídica são classes filhas ou subclasses. A classe pessoa é a classe genérica. A pessoa física e pessoa jurídica são especificações. E pessoa física é uma pessoa e pessoa jurídica também é uma pessoa. Também é considerado, né, por conta dessa classe pai. Então aqui, como primeiro exemplo, né, a gente tem uma generalização da classe animal, né, e a gente tem animais diferentes que possuem atributos diferentes, como esses aqui. Eles têm características específicas a eles, e não só isso, mas a emissão de sons também, né, então o pato tem 2 patas, o elefante tem a tromba, eles têm características que são específicas a eles, apesar de serem animais. Da mesma forma aqui, né, uma representação de uma loja, de forma abstrata, que pode ser lanchonete, farmácia ou uma boutique. Aluno também, né, apesar de ser da generalização do aluno, né, como nome, CPF, matrícula, a gente tem coisas específicas para um aluno que é pré-escolar, um aluno de graduação e um aluno de pós-graduação. Agora vamos ver como isso se transforma em código, né? A gente tem aqui uma classe pessoa, vamos observar que a classe é uma classe pública, pessoa,
tem 3 dados privados, sendo o nome, a idade, o CPF. A gente tem o construtor padrão e a gente tem outro construtor aqui que insere esses valores, que é o nome, idade e CPF. Aqui embaixo a gente tem alguns métodos dessa pessoa. Então a gente tem o set nome, o set idade, set CPF, get nome, get idade e get CPF. Como a gente já sabe, esses são métodos para setar valores, ou seja, colocar valores naqueles atributos e para recuperar os valores que tem naquele atributo naquele momento, né? E aqui a gente tem outra classe que também é pública, uma classe que chama aluno, que estende a classe pessoa. Então aqui a gente tem o comando, né? Extends pessoa. E isso aqui significa que já está herdando tudo isso aqui da classe pessoa, né? E específico da classe aluno, a gente tem aqui a matrícula, a gente também tem um construtor específico da classe aluno. Só que como essa classe aluno está herdando os atributos da pessoa, da classe pessoa, a gente aqui nesse construtor, a gente também está setando esses valores, né? Então aqui no construtor da classe aluno, a gente vai receber nome, idade, CPF e matrícula. E aqui a gente vai usar o comando super e abre aspas, né? E vai obrigatoriamente esse super tá chamando um construtor da classe pessoa, da classe que foi estendida, né, por essa classe aluno, então aqui da classe pessoa, que se encaixar nesse padrão aqui, né, porque aqui poderia ter mais construtores na classe pessoa. Então aqui, quando o super chama e manda a variável aqui nome, idade, CPF, ele tá vendo os tipos, né, então ele tá procurando aqui um string nome, uma idade inteiro, né, e um string. Então ele tá conferindo os tipos e tá encontrando o construtor que casa com esses tipos e tá preenchendo. Então quando a gente utiliza esse super, que obrigatoriamente tem que estar na primeira linha dentro do construtor, aí a gente está preenchendo aqui. E aqui tem o diz pronto matrícula, que a gente está setando o atributo específico aqui do aluno. Então, lembrando, o super a gente seta os valores dos atributos da classe que a gente herdou e aqui com o diz a gente está se referenciando um atributo específico dessa classe e setando. Aqui a gente tem o set matrícula e o get matrícula específicos também desse atributo dessa classe. E a gente tem outro método, né, que é o listar aluno, que foi escrito para aqui. Só que quando a gente utiliza esse listar aluno, a gente quer listar todas as informações desse aluno. E esse aluno, como ele estende pessoa, ele tem o nome, tem idade, CPF e matrícula. Então a gente está considerando tanto os atributos da classe que ele herdou, quanto os dele. Então aqui no método listar aluno do tipo string, né, ou seja, ele retorna o string, a gente tem definições, a gente está construindo um string que tem todas as definições, todos os atributos desse aluno. E esse aluno, ele tem o nome, a idade, o CPF que ele herdou e ele também tem a matrícula. Então aqui, a gente está construindo um string com todos esses dados, né? Então aqui, esse /n é para pular a linha, né? A quebra de linha. Escrevemos o texto nome, o mais porque a gente está concatenando aqui um string com o valor de uma variável e o mais de novo porque a gente está concatenando outra string e assim vai até aqui o final. E a gente está chamando esses métodos, igual aqui, getNome. Nesse escopo não está escrito getNome, mas como a gente estende a classe pessoa, a gente pode usar aqui normalmente que está chamando esse método da classe pessoa, que foi a classe herdada. Então aqui a gente tem o getNome, getIdade, getCPF e getMatrícula, e aí a gente construiu essa string chamada aluno e a gente está retornando ela para quem chamou esse método. E lá na aplicação, né, lá na main, a gente só imprime isso na tela para o usuário ver. Então aqui, só para a gente frisar os pontos importantes dessa classe filha que está herdando, né, a gente vai observar as seguintes características. Observar que para a gente estender a classe pessoa, a gente tem que usar esse extends, né? Então aqui a gente está estendendo a classe pai. A gente tem que usar o super, preenchendo os dados do construtor da superclasse, que foi a classe que a gente herdou. E a gente tem que obrigatoriamente colocar ela na primeira linha do construtor.
E aqui a gente está chamando os métodos, né? São exemplos dos métodos, da chamada de método da classe Py. Então aqui, herança, né? O primeiro comando executado por todo construtor é a chamada para o construtor default da superclasse, a menos que isso seja explicitamente modificado na sua implementação. Se você desejar fazer uma chamada para qualquer outro construtor, isso deve ser feito logo na primeira linha, como no exemplo abaixo. Aqui, né, só para relembrar. E um construtor pode chamar outro construtor da própria classe. Tem esse termo, né, que é o overload, pelo uso da palavra-chave diz, ou qualquer construtor de uma das suas superclasses pela palavra-chave super. As palavras-chave devem ser sucedidas pelos argumentos do construtor de interesse. Então é importante lembrar isso aqui, né? A gente pode chamar os da superclasse utilizando o super, mas a gente também pode chamar construtores da mesma classe que a gente está, utilizando o diz da mesma forma que a gente faz referência a um atributo. Se você cria um construtor sem a chamada diz ou super, o compilador irá inserir automaticamente uma chamada super sem argumentos na primeira linha. Então isso aqui a gente já lembra que faz parte da chamada do construtor padrão, né? Então a gente só está chamando aquele construtor que mesmo não tá preenchendo ali na classe, é uma forma de instanciação correta ter esse construtor padrão. Por isso que o compilador automaticamente faz isso. Então aqui na hierarquia, se a gente observar a classe pessoa, né, a gente tem aqui derivando dela a classe funcionário, aluno e ex-alunos. Mas de funcionários a gente também tem algumas especificações, né? A gente tem os docentes, técnicos, serviço geral, enfim. E os docentes também tem mais especificações, porque dentro do quadro de docentes a gente tem quem é coordenador, quem é orientador, quem faz parte de algumas assembleias específicas. Então a gente tem especificações e isso vai ramificando aqui essa árvore de classes, né? Então por isso que a gente tem dois termos. Um deles é uma superclasse direta, ou seja, herda explicitamente um nível acima da hierarquia. Então eu estou herdando especificamente, né, apenas de um nível acima, enquanto a gente tem duas especificações aqui, que são a superclasse direta, que herda explicitamente um nível acima da hierarquia, e a indireta, que herda 2 níveis ou mais. Aqui que a gente vai entender melhor como fica isso. Então, a indireta, né? A indireta do coordenador, a gente está considerando aqui a classe funcionário, pessoa, porque são níveis que a gente está herdando indiretamente, e a classe direta é a classe docente, que é a classe superior, diretamente superior à hierarquia aqui do coordenador, né? Então, é isso, é só pra gente pensar que existe nessa hierarquia uma ramificação que é bem grande, né? Pode ser que não necessariamente a gente apesar de estar herdando coisas aqui só do docente, a gente pode ter de forma não visível uma herança que vem de muito longe. E que no nosso caso, lembrando das vantagens, ainda é bom, porque caso a gente precise fazer uma alteração em algo, né, aqui normalmente está centralizado em uma dessas classes. Então, se for uma alteração, por exemplo, na forma de cadastro de nome ou alguma coisa do tipo, alterando aqui a classe pessoa, altera também todas as classes que fazem parte desses ramos aqui. Então, herança, né, se tratando da herança, como a gente vai acessar os membros, né, esses membros que foram herdados? Então, a gente tem o acesso público, né, subclasses acessam diretamente os membros da sua superclasse, então é público. A gente tem um acesso que é privado, onde subclasses, né, não acessam diretamente membros de sua superclasse, apenas por meio dos métodos não privados, como os métodos de encapsulamento set e get. E o acesso protect, que é o protegido, acessam diretamente membros protects da sua superclasse, também são acessíveis às classes do mesmo pacote. Então, por quê? Porque aqui a gente faz parte de um grupo, né, onde a gente tem a permissão de acessar. É um grupo restrito. O privado é privado mesmo, então só a própria classe vai conseguir acessar, as subclasses não conseguem, e o público, qualquer uma conseguiria, né? E aí, falando sobre o polimorfismo agora, que é uma também dos pilares aí da programação orientada de objeto, é que quando a gente está
pensando que a gente herda algum desses atributos, às vezes a gente tem uma necessidade de reescrever alguma coisa. Então aqui, uma superclasse pode redefinir, ou seja, sobreescrever um método herdado conforme necessário. O polimorfismo se realiza através de recodificação de um ou mais métodos herdados por uma subclasse. Então aqui a gente tem essa classe animal. Essa classe animal a gente tem como atributos aqui nome, idade, e a gente tem um método que é o método emitir som. Só que esse método, ele estaria presente, né, na generalização dos animais, todos teriam essa forma de emitir um som, só que de diferentes formas. Então, a gente, apesar do método ser comum a todos, o resultado que deve sair desse método é diferente entre eles, né? Específico entre eles. Então, aqui no cachorro, no emitir som, a gente tem o au-au, né? No gato, o miau, ou vamos dominar o mundo. E aqui no pato, a gente tem o Jezonel, mestre de disfarce. Então, a gente tem formas diferentes de emitir esse som. E como a gente vai fazer isso, né? Como a gente vai sobreescrever esse código? Então, a gente tem formas diferentes de emitir esse som. Então, o polimorfismo é o princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação, assinatura, que é a forma de chamar, né? Então, eu estou ali colocando public, void, ou public string e o nome do método. Então, essa é a assinatura, mas comportamentos distintos. Então, ali a gente tem a mesma assinatura que é emitir som, mas a gente tem comportamentos distintos, ou seja, saídas distintas desse método. Especializados para... Então, as saídas, né, são especializadas para cada classe derivada, usando para tanto uma referência a um objeto do tipo da superclasse. Então, o polimorfismo, né, que significa isso, as múltiplas formas, permite a manipulação de instâncias de classe que herdam de uma mesma classe ancestral de forma unificada. Em outras palavras, polimorfismo é a capacidade de se enviar uma mesma mensagem a objetos de classes diferentes por meio de um mesmo tipo base comum a estes objetos.